Muito bom dia, um bom domingo a todos que nos acompanham. Hoje, primeiro dia da semana também pode ser o primeiro dia de uma nova história, o primeiro dia de uma nova vida. Eu sei que há pessoas que um dia já se encontraram em um lugar como esse, na casa de Deus, e se lembram, talvez não muito, mas pelo menos um pouquinho, você lembra de como era a sua vida no tempo em que você estava mais próximo de Deus. Há pessoas que se encontram agora afastadas, que um dia estiveram na presença de Deus, um dia dedicaram tempo para ouvir a palavra de Deus, tinham paz, tinham problemas, mas eles se resolviam e foram se resolvendo e tinham paz. O interior não era como é hoje. Há pessoas que, por se afastarem de Deus, se encontram agora depressivas, se encontram agora nos vícios, se encontram agora sem prazer de viver. É ou não é verdade? Pessoas que a vida começou a andar de mal a pior depois que deixaram o Todo-Poderoso, depois que deixaram de buscar a Deus e até gostariam de retornar, mas se sentem envergonhadas. Há pessoas que têm vergonha, gostariam de regressar à casa do Pai, à casa de Deus, mas não têm forças para voltar. Ora, nessa programação, aqui agora, nesse instante, a força que te falta é a força que te alcança para que você possa dar esse passo tão importante para a recomposição da sua vida, para a mudança da sua história. Você vai acompanhar agora um testemunho, um caso verídico, um depoimento que mostra que é possível para você, amigo, amiga, voltar a Deus e começar a escrever uma nova história. Acompanhe esse depoimento e logo mais eu regresso. Durante a semana, as pessoas ficam muito ocupadas com o trabalho, os estudos, os filhos e os problemas para resolver. A maioria das vezes saem de casa cedo e só voltam à noite. As horas parecem não ser suficientes para fazer tudo e os 5 dias úteis da semana parecem ser pouco para tantos compromissos. Para muitos, o ideal seria que o dia tivesse pelo menos 30 horas e a semana 10 dias, e mesmo assim, diriam que não tinham tempo para fazer tudo. Mesmo atarefado, tem reservado tempo para a sua família, para cuidar da sua saúde, passear, divertir-se, fazer uma caminhada, descansar e tempo para a sua vida espiritual? Mesmo com tantos afazeres, é muito importante que tenha um momento especial para buscar a Deus. Imagine um lugar onde você consegue resolver boa parte dos problemas de uma só vez. Muito bom, não é? A concentração de fé e milagres é assim. Por isso, centenas de pessoas vêm à Igreja Universal todos os domingos em busca de respostas e soluções para os seus problemas. Venha participar desta reunião e alcance uma vida transformadora. Na Schulstrasse 119, em Berlim, ou numa Igreja Universal mais perto de si. Está então a prova de que Deus tem a mão estendida, seja você quem for. Não importa se você se afastou, se você abandonou a fé, se você se desviou do caminho certo, a mão de Deus está estendida. Aliás, na Bíblia Sagrada, não são poucos os versículos que Deus ele convida aqueles que o abandonaram a regressar. Deus não tem prazer em ver você longe dele. Pelo contrário, Ele tem saudades de você. Deus tem saudades daqueles domingos pela manhã, como hoje, em que você se levantava cedo, se arrumava
e você então deixava a sua casa em direção à casa dele, e ali você ouvia a palavra dele, você orava, e você tinha uma proximidade com ele que de repente se perdeu. Você lembra, amigo, amiga, você lembra como era a sua vida? Você lembra da paz que você tinha? Você lembra de que forma você voltava à sua casa depois das reuniões de domingo pela manhã? Ora, não é por acaso que você está acompanhando essa programação. Essa programação foi preparada por Deus para você, para te dar força para voltar. Então, você vai acompanhar agora uma chamada, você vai acompanhar agora um vídeo que explica mais a respeito do que acontece aos domingos aqui na Universal. O mesmo pode e vai acontecer também com você. Desde muito cedo, desde criança, eu sempre achei que era uma criança diferente das outras, porque eu cansava-me com muita facilidade, as outras corriam e eu tinha que parar, porque me sentia muito cansada. Sempre achei que era muito fraca. E aos 9 anos foi a primeira vez que eu desmaiei. Ao longo de 25 anos eu fui desmaiando constantemente. Fui medicada, tinha um medicamento que eu tomava sempre que me sentia mal, chamava-se Fortil, era gotas, eu tomava 20 gotas de cada vez que eu me sentisse mal. De maneira que eu tinha espalhado frascos de Fortil por todo o lado, em casa, na cozinha, no quarto, no carro, na casa de banho, onde quer que eu tivesse eu tinha um frasco de Fortil para poder socorrer-me dele. De vez em quando acordava, não conseguia levantar a cabeça da almofada, porque me sentia logo mal e tinha que me voltar a deitar, ao tal ponto que quando os meus filhos nasceram, o meu marido é que se levantava sempre para ir buscá-los, porque eu sentia-me mal. E muitas vezes era ele que ia, tanto que ele costumava comentar que muitas vezes era sempre ele a levantar-se, mas eles chamavam sempre pela mãe. E ele achava uma injustiça, porque era sempre ele que tinha que ir buscar. A par disto, não só eu desmaiava, como tinha momentos em que não chegava a desmaiar, mas ouvia como se fosse o barulho de muitos carros, paralisava-me um lado e ficava assim durante muito tempo, durante alguns minutos, até que aquilo passava. Os médicos quiseram operar-me ao coração, porque achavam que era um problema que eu tinha nas válvulas, só que eu nunca quis, porque eu tive sempre medo, não é? De morrer na operação. A par disto eu tinha um grave problema espiritual, porque sempre que surgia um problema que eu achava sempre que os problemas eu não conseguia ultrapassá-los. Portanto, se eu não conseguia ultrapassá-los, o melhor era terminar tudo por ali. A minha ideia era que, se eu terminasse com a minha vida, era como se eu fosse dormir e pronto, e descansava, para mim era o descanso. E eu tentei suicídio por 2 vezes. Tentei com comprimidos por 2 vezes. A última vez fizeram uma lavagem ao estômago, fiquei com algumas sequelas de coisas que não podia comer. Pronto. Mas, graças a Deus, sobrevivi, porque Deus tinha um plano na minha vida. Mais tarde, devido a todos estes problemas, depois, nas minhas gravidezes, o que acontecia era que, sempre que eu engravidava, eu ficava com umas dores horríveis nas costas. Essas dores começavam logo assim que eu engravidava, que era uma coisa que não era justificável, nem havia nada científico que pudesse comprovar isso. A médica chegava-me a dizer, mas como é que é possível? Se você nem barriga tem ainda, como é que pode ter dores e achar que é da gravidez? Mas era. Essas dores eram como se fossem facas a espetarem-se nas minhas costas. E aumentavam ao longo da gravidez, portanto, quanto mais a gravidez aumentava em tempo, mais insuportáveis eram as dores, e ao longo do dia. Antes de manhã eu levantava mais ou menos, quando chegava à noite eu estava atrás, eu chorava. Para eu fazer alguma coisa, para eu fazer o jantar, descascar alguma coisa, o movimento de baixar a cabeça, eu chorava para fazer as coisas.
E a minha mãe, ao longo de 2 anos, conheceu a Igreja Universal e falava: "Ó filha, tens que ir à igreja, isso vai passar, tens que ir à igreja." E eu não aceitava. E eu só para calar, ela é o meu pai, disse: "Pronto, está bem, então eu vou." Então eu fui com os meus pais nesse dia. Eu não sei como foi, sei que durante a reunião, durante as orações que foram feitas, as dores passaram. E nem eu própria acreditei. Que ele veio 3 dias a dizer às pessoas que já não tinha dores. Em relação à minha saúde, mudou tudo. Eu não só deixei de ter essas dores e fiquei bem, até ao final da gravidez do meu filho, que foi o último, que foi quando eu conheci a igreja, como também a tensão. Eu nunca mais tive problemas de tensão, nunca mais desmaiei. Só algum tempo depois é que eu me apercebi que eu nunca mais tinha tomado gotas. Eu disse: "Espera, então Deus curou-me." E até hoje, já lá vão 27 anos, mais de 27 anos. Hoje a pessoa que era fraca e que se sentia menor do que todos e que não tinha capacidades para as coisas, hoje as pessoas dizem, o meu marido costuma dizer: "Tu és uma mulher forte." E de facto, eu não sou, Deus é. Porque eu, sem Ele, não sou nada, não é? Mas sim, tudo mudou, tudo, como eu disse, não sou a mesma pessoa. Dentro de mim, nada é igual. E eu creio que tanta vez se procura pela felicidade aí pelo mundo, mas a felicidade está em Deus. A felicidade está em Deus, e quando o Espírito Santo entra em nós, está em nós. Hoje, domingo, dia 10 de agosto, é o seu dia. É o seu dia de escrever a sua história com Deus, o seu regresso. Você que se encontra até então fraco, receba força agora. Talvez você diz assim: "Mas será que Deus, Ele vai me perdoar?" Ele está fazendo isso agora já. Ele está vendo o quanto você está arrependido, o quanto você quer voltar aos braços dele. Hoje, domingo, nós teremos aqui a Universal em Berlim, às 8 da manhã, às 10 da manhã, 2 encontros muito especiais. Para você que deseja, você vai poder também participar da Santa Ceia, ter um momento único com Deus. Você que vai chegar aqui talvez fraco, espiritualmente falando, você vai sair daqui forte. Você vai sair daqui com paz. A paz que você vai encontrar nesse lugar, a paz de Deus, eu tenho certeza que você nunca encontrou e recebeu em lugar algum. O nosso endereço aqui em Berlim é a Schulstrasse, número 119, aqui no bairro de Wedding, bem próximo aqui à capital alemã, bem próximo aqui ao centro de Berlim. Se você não vive em Berlim, vive em outra cidade da Alemanha, você pode também entrar em contato conosco no número que aparece na sua tela para receber o endereço mais próximo de você. Estaremos também hoje orando pelas famílias. Atenção, você que tem problemas familiares, você que também está enfermo, com a saúde debilitada, estaremos orando por você. Estaremos aqui pedindo a Deus que abra as portas na sua vida e, o mais importante, que o seu interior seja cheio de paz novamente, ou finalmente, não é verdade? Para que, através de um interior estável, a sua vida também exterior comece a avançar, comece a mudar, comece a andar adiante. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana, será também o primeiro dia de uma nova vida. Que Deus abençoe, um abraço e até logo.